sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a quero servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, buscar, conhecer, amar-te. A graça e a paz do nosso Deus esteja, irmãos, nessa noite com todos nós e com todo o Israel de Deus. Queremos cumprimentar a todos os irmãos, especialmente queremos cumprimentar as mães nesse dia que a elas são dedicados e especialmente, não é, as mães da nossa igreja, e eu faço em nome da minha esposa Valquíria, que é uma mãe cuidadora, dedicada, especialmente de oração. Deus abençoe a todas as irmãs hoje e sempre, no nome de Jesus. Irmãos, vamos orar em adoração ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, Senhor, pelos livramentos. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Abençoa, Pai, a toda a tua igreja, a todas as famílias, e especialmente nesse dia nós louvamos pelas mães, te louvamos e pedimos que os abençoes em nome do nosso Deus. Vamos fazer
Leitura do Salmo de número 135, versículos 1 até o 5. Salmo de número 135. Vocês podem acompanhar conosco aí no seu lar, na sua Bíblia, e estar conosco neste momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai o servo do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Aleluia. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus com cânticos de adoração. Glória a Deus. Te adorar é o meu prazer. Que adorar ao Senhor seja nosso prazer diariamente. Em todo o tempo podemos adorar o Senhor. Através do nosso louvor, através das nossas ações. Tudo como se fosse para o Senhor. Adorando a Ele. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão
te adorar, Senhor. É o meu prazer te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. E Ele continua sendo bom. Glória a Deus. Nosso Deus. Então vamos cantar. Glória a Deus. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a Deus. Quero ler uma passagem com os irmãos que está lá em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 19. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Quero ressaltar um aspecto aqui desse versículo muito interessante, que é que Abrão deu o dízimo como forma de adoração. Ele não deu o dízimo por obrigação de lei, ele não deu o dízimo porque Melquisedeque precisava, não.
Ele fez isso como forma de agradecimento, gratidão e louvor ao nosso Deus. Por isso que eu convido a igreja a fazer o mesmo que o nosso pai na fé fez. Dar os dízimos e ofertas em forma de louvor e agradecimento a Deus. Aí vai seguir as instruções que tem aí que estão aparecendo aí na tela, certo? Os irmãos que não puderem fazer os depósitos, realizar o Pix, também podem contactar a igreja através do telefone, que a junta diaconal se dispõe a ir buscar os valores na casa dos irmãos. Vamos, enquanto isso, adorar o Deus com mais um cântico com o grupo de louvor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, porque o nosso Deus é grande. E todo ser que respira louva este Deus grande. As estrelas, como o salmista diz, adoram ao Senhor. Os animais, as baleias adoram ao Senhor. Então adore ao Senhor nesse momento aí na tua casa, em gratidão às nossas mães, em gratidão à nossa vida. Vamos exaltar o nome do Senhor nesse momento. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão surgir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome. Aleluia. Sobre todo nome
Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos orar agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio e oportunidade de te adorar, Senhor Deus, na beleza da tua santidade. Quero te agradecer por esses dízimos e ofertas que foram depositados, ó Pai. Quero pedir para o Senhor abençoar a liderança para que esses recursos sejam bem aplicados para a tua honra e para a tua glória somente, ó Pai. Quero te agradecer pela vida daqueles que puderam contribuir, Senhor Pai, e pela vida daqueles que também não puderam, ó Pai. Dá oportunidade, abre mentalidade, Senhor Deus, para que possa também te adorar através dos dízimos e ofertas. Muito obrigado, em nome de Cristo te agradecemos. Amém. Nós queremos agradecer a Deus, irmãos, pela vida do nosso irmão Nonato, que tem estado conosco aqui sempre presente, atendendo ao chamado da nossa igreja, do conselho. Louvamos a Deus pela vida desse irmão querido e vamos orar por ele para que o Senhor o abençoe e o guarde neste momento da grande responsabilidade que é de trazer aos nossos corações a palavra de Deus. Senhor, abençoa o teu servo, que ele possa falar daquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações nessa noite. Sê com ele e coloca-lhe as palavras que o Senhor nos quer comunicar. Te pedimos isso no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, querido irmão. Oi. Amém, graças a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Deus abençoe a você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar. Hoje um dia bastante especial, como todos os outros, mas está sendo comemorado o Dia das Mães. Nós louvamos a Deus por cada mãe. Deus seja louvado pela a bênção da maternidade e pelo privilégio de serem frutíferas. Deus abençoe cada mãe pelo privilégio de ser mãe. Glória a Deus. Deus seja louvado. Queremos louvar sempre a Deus por estar aqui. Louvar sempre a Deus por fazer parte desse momento da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, louvando ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade, pelo privilégio de falarmos a sua palavra. É um privilégio sempre. Louvando sempre a Deus pela condução dos trabalhos, pelo qual o conselho da igreja tem se colocado, pelo empenho dos irmãos e o temor no trabalho do Senhor. Louvando a Deus por cada irmão que está aqui, fazendo com que o culto chegue de forma online, de forma remota a você. Ao Ministério de Louvor aqui presente, pelo momento, pelos louvores, pela oportunidade de compartilhar conosco louvores abençoados. Deus seja louvado, irmãos, por tudo. Queremos agradecer aqui as palavras e a oração do presbítero Eli Cordeiro. Deus abençoe ele, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, representando o conselho da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Amados irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós estaremos meditando em apenas um versículo, o versículo 5, e vamos estar discorrendo sobre um tema com os irmãos para esse culto desta noite, engrandecendo sempre o nome do Senhor pela palavra de Deus que está junto de nós, está conosco, está pertinho, nos orientando, está aqui sempre para nos conduzir ao caminho que o Senhor tem
preparado para a sua igreja. Atos capítulo 12, a partir somente o versículo 5, eu quero ler com os irmãos para trazermos a mensagem da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, ou preso no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, mas a igreja estava em oração. Queridos irmãos, eu quero com você meditar e compartilhar com você a palavra de Deus essa noite. Já ouvimos uma palavra bastante abençoada pela manhã, trazida pelo presbítero Edmilson, sobre oração. E ele traz à memória, Ana, e traz belos ensinamentos de oração para conduzir a igreja. E louvado seja Deus pela vida do nosso querido irmão que trouxe a palavra. E nós vamos estar, semana passada nós falamos aqui na igreja e falamos com um tema voltado à oração, à súplica, no Salmo 107, com o tema, a bondade de Deus diante do nosso clamor. Quando mostra os problemas pessoais da igreja, a situação pessoal de algumas pessoas, e no Salmo 107, de forma bem didática, de forma bastante explicativa, a solução para esses problemas, que era o clamor a Deus, o clamar a Deus. Eram várias situações diferentes, mas a tônica máxima era a mesma, clamar a Deus. E o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, ele nos traz bastante ensinamento, é um livro riquíssimo. Escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, o livro de Atos revela de forma abundante as várias intervenções milagrosas de Deus. Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, relata uma das mais importantes intervenções de Deus na história, o início da sua igreja, o início da igreja do Senhor. Diante de muitos milagres, curas, convenções a Cristo, Pedro, na primeira pregação, foram quase 3.000 almas, na segunda pregação, quase 5.000 almas. A convenção de Paulo, de Cornélio, do carcereiro e tantos outros, seguido também do avanço do evangelho por toda a terra habitada. Então, o livro de Atos traz esse ensinamento para nós, essas informações preciosas para nós, que nos deixa cheio de alegria e cheio de esperança, que Deus está no controle de tudo. Também esse livro relata o tempo de perseguição da igreja, a angústia e a opressão que a igreja do Senhor vinha sofrendo naquela época e vem sofrendo durante esse tempo. Foi dito pela manhã que ser crente não é estarmos dentro de uma vidraça e nada vai nos acontecer. Ser crente também é passarmos por lutas. A igreja do Senhor passa por perseguição. E note aqui que a igreja do Senhor, o embrião da igreja do Senhor, estava sendo formada e já estava sendo perseguida. O evangelho avançando, os milagres acontecendo, a palavra sendo pregada e o inimigo trabalhando para enfraquecer a igreja do Senhor. Mas o resultado nós já sabemos, o resultado sempre será a vitória da igreja do Senhor, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, irmãos, eu quero trazer essa parte de introdução, lembrando da semana passada, que falamos sobre esse tema de orarmos ao Senhor. Falamos semana passada desse clamor, o presbítero Edmilson falou, hoje pela manhã e hoje à noite vamos estar falando exatamente também sobre esse tema, quando a igreja ora com propósito. É o tema que eu quero trazer aos irmãos, quando a igreja ora com propósito. A igreja tem estado orando, isso nos alerta. Nós não combinamos nada aqui, ninguém combinou, vamos falar sobre isso. Não, Deus está guiando as mensagens nesse púlpito. O Espírito Santo está nos guiando aquilo que a igreja está precisando. E note que nós temos trazido palavras de oração, a igreja tem que se debruçar. E esta noite
queremos trazer esse tema, repito novamente, quando a igreja ora com propósito. Exatamente em Atos 12, esses versículos, todo o capítulo 12 mostra a intervenção de Deus quando a igreja se propõe a orar com propósito. Esses momentos, irmãos, que estamos passando são momentos difíceis, momento complicatíssimo, muito complicado para todas as pessoas. A igreja está sofrendo, a igreja está sendo perseguida de certa forma. Havia uma perseguição naquela época e hoje há uma perseguição. Desde da sua inauguração, a igreja de Deus sempre sofreu revés, vindo de todas as partes, todos os lados. O inimigo de nossas almas sempre buscou meios de enfraquecer a igreja do Senhor. Diante de tantas perseguições violentas, a igreja sempre procurou lutar com as armas que não é nossa, com as armas que não são carnais, que são as armas espirituais, as armas de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. A oração tem sido a arma mais eficiente e eficaz que Cristo nos deu, nos ensinou a orar. Estamos vivendo tempos difíceis, a vinda do Senhor é uma realidade. Então, diante disso, a igreja deve permanecer unida em oração. Eu volto novamente ao que falei no princípio. Nós, semana passada, falamos sobre a bondade de Deus diante do nosso clamor, ou seja, situações quando os contemporâneos de Davi passavam por situações difíceis. Davi relata isso e traz sempre à memória, quando eles estavam em situações terríveis, eles oravam ao Senhor, eles clamavam a Deus. E era uma coisa muito particular, mas hoje, nesse domingo, nesta noite, eu quero trazer algo muito maior, algo bastante mais abrangente, saindo desse sentido de macro para uma coisa, aliás, de micro para algo macro, maior, a oração da igreja, o clamor da igreja, não clamar pelas nossas causas específicas, mas clamar de forma que nós venhamos suplicar a Deus pela saúde espiritual da igreja, pela intervenção de Deus para a nossa igreja, para esses momentos que estamos vivendo. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar com os irmãos, esse era o que estava acontecendo, é o pano de fundo, o contexto daquela época, o início da igreja, Satanás usando pessoas para atacar a igreja do Senhor, usando Herodes e as autoridades religiosas por parte dos judeus, para prender e matar os cristãos, matar todos aqueles que se voltavam e diziam que eram cristãos. Então havia ali uma perseguição, havia um enorme problema com a questão religiosa. Herodes, querendo ampliar a sua popularidade, o texto sagrado diz, ele manda prender, matar e perseguir todos aqueles que se diziam cristãos. Por essa época, Tiago é morto à espada. E Pedro agora, ele é preso. Então, há uma situação de perseguição mesmo contra a igreja de Cristo Jesus. Nesse também momento, era a época da Páscoa, uma festa, uma das festas principais dos judeus, que tinha uma duração de 7 dias. É interessante que você anote essa informação. Essa festa tinha uma duração de 7 dias. Pedro estava preso na prisão, sendo guardado, esperando o julgamento para ser morto após a Páscoa. A igreja estava orando pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual. Deus envia o livramento através de um anjo e livra Pedro da prisão. Esse era o contexto. A igreja crescendo, a igreja evangelizando, milagres acontecendo, o inimigo não satisfeito, usa as autoridades, no caso Herodes, usa as autoridades religiosas, mas a igreja continua orando. Pessoas são mortas, pessoas são presas, pessoas são julgadas, perseguidas. Há uma verdadeira perseguição brutal contra a igreja do Senhor, mas a Bíblia diz que a igreja continuou orando. E Pedro, seu líder, enquanto estava preso, a igreja estava orando. Então, traga essas informações para nós trazermos aqui o início da nossa palavra aos irmãos. O que significava naquela época a prisão de Pedro ou a sua morte? O que significava? Lembrando que o nosso tema é quando a igreja ora com propósito. Então, repito, o que significava a prisão de Pedro?
ou a sua morte. Primeiro, significava a dispersão do povo. Ora, estava lá Pedro, o líder da igreja lá naquele momento, e aí ele é preso. O que é que o inimigo programou ali, achou que ia acontecer? A igreja ia se debandar, a igreja ia se dispersar, a igreja iria se apartar, se desunir. Só que a igreja ficou junta, e ainda mais ficou junta com oração e com um propósito. A igreja tinha um propósito. Segundo ponto, o enfraquecimento da igreja. Essa era a situação de Pedro estar preso. A igreja ficar fraca, não participar, não acreditar, ficar vendo só a perseguição. E aí o inimigo tomava a conta de tudo. Mas a igreja se fortaleceu orando por seu pastor. Enquanto o inimigo achava que a igreja iria se enfraquecer, ficar fraca, a igreja continuou fortalecendo-se, unidos, orando ao Senhor. Então, o que significava também a prisão de Pedro naquele momento? Aparente vitória de Satanás. Ora, a igreja ia se dispersar, os que ficavam iriam estar fracos, e aí Satanás iria, seria vitorioso. Mas a igreja tinha um propósito. O inimigo jamais iria ser vencedor da igreja, iria jamais vencer a igreja, e nunca irá vencer a igreja, porque a igreja é do Senhor. Foi Deus quem levantou essa igreja, foi Deus quem nos chamou, quem nos capacitou, quem nos orienta. A igreja é do Senhor. A palavra de Jesus ainda é forte: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Houve vários revés, várias perseguições, mas a igreja permaneceu forte, unidas no Senhor Jesus Cristo. Então, houve todo um trabalhar do inimigo, mas a igreja venceu esses obstáculos. Note que no versículo 4, olha o versículo 4. Tendo feito preso, lançou no cárcere, guardado com 4 grupos de 4 soldados. Ou seja, Pedro estava guardado, versículo 4 nos relata que Pedro estava preso e ficou guardado diante de pelo menos 16 soldados romanos. E eu digo soldados romanos porque os soldados romanos eram pessoas preparadíssimas. Eram soldados que realmente eram preparados para exercer a sua função. E colocaram 16 pessoas para guardar somente um homem, um discípulo. Por que tantos soldados para guardar apenas um homem? O histórico de Pedro causava espanto em muitos. Ele tentou matar um soldado no momento em que foram prender Jesus lá no Getsêmani, tentou matar um soldado romano. Já tinha sido liberto da prisão a outra vez. Tinha ganhado quase 10.000 almas para Cristo em apenas 2 pregações. Então as pessoas, Herodes estava meio que assustado. Não, para esse homem aí tem que ser alguma coisa mais forte. Para esse homem aí tem que ser, ele ganhou das outras vezes, hoje ele vai perder. E Pedro estava lá guardado por 16 pessoas. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava orando. Pedro orava, e acontecia milagre, irmãos. Se você olhar o histórico de Pedro, Pedro orou e pessoas foram ressuscitadas na oração de Pedro, milagres aconteceram, curas aconteceram. Pedro pregava cheio de ousadia diante das autoridades religiosas dos judeus. Então ele tinha esse histórico que necessitava que Herodes o guardasse de uma maneira mais severa, dentro daquela prisão de segurança máxima. Atos 5:15, a Bíblia diz que as pessoas eram doentes, eram colocadas no caminho da sombra de Pedro, para que pelo menos a sombra de Pedro, tocasse nas pessoas e elas fossem curadas. Eu não sei se houve cura ali, não é relato, mas veja que as pessoas tinham esse olhar diferenciado para Pedro, como Deus usava. Então Herodes, vendo tudo isso, colocou pelo menos 16 soldados, no mínimo, ali para guardar Pedro, enquanto passava a festa da Páscoa, que era uma multidão de judeus, e Pedro poderia, acontecendo aquele assassinato ali, poderia trazer uma revolta dos judeus.
porque a igreja já estava com um número bastante avançado de pessoas. No versículo 5, nós temos ali uma situação bastante complicada. Se nós analisarmos todo o contexto, a igreja estava fraca, porque a igreja não tinha, fraca, eu digo, humanamente falando, a igreja não tinha recursos, não tinha pessoas importantes, influentes na igreja, não tinha dinheiro, a igreja estava iniciando. Então, humanamente falando, era impossível, versículo 5, acompanhem comigo, era humanamente falando, ter um revés aí diferente, acontecer algo diferente, humanamente falando. Mas a igreja tinha algo muito importante, a igreja tinha um melhor recurso que se dispõe para a igreja do Senhor, que era a oração. Aquilo que Jesus nos ensinou a orar. Jesus dedica tempo orando e dedica tempo nos ensinando a orar. Então a igreja daquela época tinha esse recurso, a igreja de hoje também tem esse recurso, que é a oração. E o nosso tema vem mais além, quando a igreja ora com propósito. Orar e com propósito. A igreja lá do princípio orou com propósito e o milagre aconteceu. Nós vamos continuar orando e vamos ver que o milagre está acontecendo e irá acontecer para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor tinha um recurso bastante importante, a oração. Um dia alguém perguntou, por que um pastor bastante antigo perguntou, vocês sabem por que não acontecem mais milagres, como vimos anteriormente? E ele mesmo respondeu, porque nós temos muitas farmácias. E aí ele falou, porque ele deu essa resposta. Ele disse que antigamente não tinha nada. Antigamente só tinha você, a pessoa e a oração. Então as pessoas oravam. Hoje nós temos medicamentos para tudo, e digo aqui que Deus, não é que Deus não cure com medicamento, com médico, mas hoje nós temos as facilidades e esquecemos de usar esse recurso maravilhoso que é a oração. A oração. A igreja orando com propósito, nós iremos ver o milagre acontecer no nosso meio. Ainda que todos os recursos se acabem, de sorte que não haja humanamente falando mais solução, temos que continuar orando, e orando com propósito. Ainda que as coisas nesse momento estejam tão intranquilas, tão difíceis, nós devemos continuar orando, queridos, clamando ao nosso Deus. Versículo 5, Pedro estava guardado na prisão. Olha a resposta. Se o versículo acabasse aí, então nós estaríamos complicados, mas o versículo continua. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia incessante oração a Deus por Pedro, para Deus libertar ele da prisão. O pastor Hernando Dias Lopes disse que essa palavra incessante, ela pode ser traduzida como fervorosa. A igreja orava fervorosamente. Queridos, temos que orar, amados irmãos, temos que continuar orando com fervor. Não é aquela oração que a gente ora e já sabendo que não vai acontecer, sem nenhuma fé. Nós temos que continuar orando e nós vamos ver o milagre acontecer, a providência, o livramento de Deus, a cura, o milagre. Orar. A igreja, irmãos, olha que informação maravilhosa aqui. Essa igreja nos ensina muita coisa boa, essa igreja aqui do princípio. Muita coisa boa. De orar, irmãos, pelo nosso líder. Primeiro ponto, de orar pelos nossos líderes espirituais. A igreja do Senhor tem por obrigação de orar pelo seu pastor. A carga, irmãos, é muito pesada, a responsabilidade é muito grande. A igreja do Senhor tem por obrigação de orar pelo seu pastor. Repita essa palavra. Continuemos a orar, irmãos. A igreja, ela não se acabou. Pedro estava preso, mas a igreja continuou unida, orando ao Senhor, clamando com um propósito: Senhor, liberta o nosso pastor, traz o nosso pastor de volta. E aí Deus ouviu o milagre daquelas pessoas. Deus ouviu a oração daquelas pessoas e enviou o milagre. Lucas 12, 48. A quem muito é dado, olha que responsabilidade. A quem muito é dado, a muito é cobrado. Por isso eu continuo pedindo a você, continuo falando para você e orientando
continue orando pelo seu líder, pelo seu pastor, continue orando pelos seus líderes de ministério, de departamento, porque temos responsabilidades grandes, querido. Algum tempo atrás, aqui no Brasil mesmo, um grande líder, grande que eu digo porque é uma pessoa de nome na mídia, e ele foi preso por algum motivo, foi preso e levaram para a delegacia, e a igreja, que ele era pastor, se reuniu, e eles permaneceram, o tempo que ele passou preso, eles permaneceram na frente da delegacia. Tinha lá os motivos da prisão dele, mas eu quero chamar a sua atenção, não é idolatrar o homem, não é idolatrar, mas, queridos irmãos, precisamos apoiar a nossa liderança, orar por eles, orar pelo conselho da igreja, pela junta diaconal, pelos líderes de ministério, de estarmos em fervente oração, queridos. Se dobrarmos o nosso joelho e dedicarmos, hoje eu vou orar pelo ministério infantil, eu vou orar pela UPA, pela UMP, pela UPH, devemos fazer isso, queridos. A igreja do passado nos ensina, orava pelo seu líder e não abandonou. A igreja poderia ter debandado, ter ido embora, não, eles permaneceram juntos, unidos, orando ao Senhor. O contexto narrado por Lucas mostra uma igreja nova, igreja recente, mas madura. O contexto aqui que Lucas nos afirma e nos orienta e nos escreve é uma igreja que estava iniciando, mas uma igreja madura. O pastor faltou, então eu não vou hoje. Nós temos isso às vezes, né? O pastor falta, aí os irmãos não vêm e abandonam os trabalhos e nada vai dar certo. Não, irmãos, o nosso compromisso não é com homens, devemos dar honra aos homens, mas a igreja é do Senhor, a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. Então, quando Deus nos chamou e teve uma convenção, e nós fizemos a nossa profissão de fé, nós falamos que iríamos cuidar da igreja, e usar os nossos recursos, nosso talento para abençoar a obra de Deus. Então, queridos irmãos, essa igreja mostra-se uma igreja madura. Eles continuaram orando. E eu acredito que a igreja presbiteriana de Fortaleza, nós iremos passar por esse momento, porque tem pessoas orando, tem pessoas sinceras, tem pessoas buscando a Deus. E se você não está, se você não participa dos cultos, se você não participa dos trabalhos, deixou de entregar a oferta, o dízimo, querido, começa de novo. A partir de hoje, Deus traz uma palavra ao teu coração, usando esta igreja do princípio, essa igreja lá, a igreja do início. Está acontecendo isso, esses cultos estão dessa forma, eu não vou mais, não vou honrar minhas obrigações, vou abandonar o trabalho que recebi. Queridos irmãos, existe um versículo na Bíblia que me chama bastante atenção e me causa temor e tremor. Quando a palavra de Deus, a palavra de Deus diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aprendemos com essa igreja que Deus está no controle da sua igreja, no controle de tudo, e nós, pela sua misericórdia, somos apenas servo deles, usado por Deus. Então, quando tocamos, quando cantamos, quando pregamos a palavra de Deus, quando exercemos alguma função na igreja, o nome de Deus tem que ser glorificado, porque Ele está nos usando. A igreja não se espalhou, pelo contrário, eles estavam unidos em oração. A igreja madura, uma igreja nova, mais madura. Continuamos unidos, irmãos, em oração, orando, porque breve nós estaremos vendo que isso passou e a obra de Deus continua. E se não passar, sabemos, irmãos, que a igreja sempre teve esses momentos e nós estamos esperando Jesus voltar. E ainda que não passe, nós vamos continuar louvando ao Senhor, se dedicando àquilo que Ele nos deu e nos ofereceu e nos chamou a fazer. Note, queridos irmãos, eu repito o que eu falei no início, a festa da Páscoa durava 7 dias. Jesus enviou o anjo no último dia. O que é que nós aprendemos aqui? Bastante coisa, bastante lições poderemos tirar daqui. A festa da Páscoa durava 7 dias.
E o anjo que Deus enviou, só enviou no último dia para livrar Pedro da prisão. Mostra uma igreja perseverante. Orou o primeiro dia, não aconteceu nada. Orou o segundo dia, não vai acontecer, vamos parar. Tem gente que começa os propósitos. Isso vale para a nossa vida pessoal também. Começa uma situação, planeja, começa, vai 2 dias, faz e acaba, não vai mais, não tem perseverança. Essa igreja mostra uma igreja perseverante. Eles clamaram os 7 dias, estavam unidos, reunidos, pedindo a Deus, com propósito. Senhor, livra o nosso líder, o nosso pastor, livra Pedro da prisão. Porque, irmãos, o tempo é de Deus. Ele vem na hora certa dele, não é na nossa hora certa. É na hora certa de Deus. Deus tem a sua própria agenda. Deus poderia ter vindo no primeiro dia. Pedro foi preso e enviar o anjo no primeiro dia ou no segundo, mas Deus deixou para o último dia. Deus tem a sua agenda, irmãos. Nós vamos continuar clamando, orando, mas no momento certo, Deus vai. Já pensou se fosse no primeiro dia? Passou-se esse tempo todo, nós estamos falando aqui sobre essa intervenção de Deus, tendo a sua própria agenda, falando e mostrando que Deus ele age na hora certa dele e não na nossa. Então, querido, Deus tem a sua agenda, Deus tem como trabalhar, e o momento de Deus é sempre importante para nossas vidas. Queridos, o versículo de número 6 nos traz outra informação preciosíssima. Pedro está na prisão, a igreja está orando, e o versículo 6, no último dia, olha que é no último dia, já para Pedro ser apresentado, é como se fosse ontem à noite, Pedro iria ser morto hoje pela manhã, e a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Um dia antes de ser apresentado para ser morto, Pedro está dormindo tranquilamente. Olha, queridos, se fosse eu não estaria nessa tranquilidade toda, não. Quando eu recebi o convite para estar ministrando, vou ser sincero, à noite já perdi o sono, já fiquei preocupado. Imagine para acontecer uma situação dessa, vou ser assassinado no outro dia. Aí vou dormir a noite toda. Mostra, irmãos, aqui uma confiança que Pedro tinha em Deus. E a igreja orando, tranquilizava Pedro. Claro, não tinha nenhuma informação de fora para dentro, mas Pedro estava, irmãos, ali sendo agraciado por Deus e dormia tranquilamente. Uma coisa boa nós aprendemos, por mais que esteja difícil a situação, queridos, vamos estar tranquilos, porque Deus é que controla tudo, tudo está diante dEle, tudo está nas mãos dEle, Ele é o dono da igreja, o dono da nossa vida, louvado seja Deus para sempre, Ele é o nosso Deus. Tranquilize-se, diante de toda e qualquer situação, entrega nas mãos de Deus. O que é que diz o Salmo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. É entregar, irmãos, em oração a Deus. É entregar em oração. Pedro nos ensina essa confiança em Deus. A igreja estava orando com um propósito. Qual era o propósito? Libertar o seu pastor, libertar Pedro da prisão. Acreditar que as orações, nós acreditamos que as orações que a igreja fazia, deixou Pedro tranquilo. E a igreja ora, irmãos. Quando a igreja ora, a liderança trabalha. Deus vai confortando a liderança, vai orientando a liderança, vai orientando o conselho a tomar as decisões corretas. Não deixe ele lá, eles resolvem. Não. O convite hoje, queridos, é para a igreja. Ore com propósito pela nossa igreja. Igreja, ore pela igreja. Ora pelos ministérios da igreja, reforce essa palavra ao seu coração. Oremos pelos ministérios da igreja, irmãos. Pelos ministérios nós vamos ver o milagre acontecer. Versículo número 7, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para livrar Pedro da prisão. O milagre, o livramento foi sobrenatural. O milagre ali foi sobrenatural, porque enviou aquele anjo ali, o anjo tocou em Pedro e foi abrindo as portas. Daqui a pouquinho, Pedro se apercebe e está lá na rua. Quando não tinha mais perigo para ele, Pedro se dá por si e está na rua e vê que foi liberto. Queridos irmãos, Deus vai usar o que Ele quiser para nos abençoar. Vai usar remédios, é isso. Vai usar os médicos
vai usar os medicamentos, a família, os amigos, inimigos até. Deus usou, irmãos, o que Ele quis na sua história. Deus interveio na história para abençoar a sua igreja, abençoar seu povo. E Ele usou o que Ele quis usar para abençoar. Deus vai usar os médicos para te abençoar. Deus vai usar esse medicamento, não tem problema. Toma o medicamento entregando a Deus. Vai lá e ora, Senhor, usa a mão desses médicos, porque eu vou passar por essa cirurgia. Usa a mão desse médico, Deus vai usar e vai fazer a cirurgia perfeita, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus. Queridos irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus usa as pessoas, usa o sistema para abençoar. Repito, Deus tem sua própria agenda. Quando os homens pensavam que estavam fazendo mal ao Senhor Jesus, eles apenas estavam cumprindo a agenda de Deus. Vamos matar, acabar com Jesus, eles estavam cumprindo somente o decreto de Deus, o plano de Deus para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Uma coisa bastante importante aqui, queridos, que é bom que seja relatado, é que Pedro, no versículo 17, a Bíblia diz que Pedro diz assim, quando ele chega na casa onde o povo está orando, ele diz, o Senhor me livrou. Pedro não disse que foi o anjo. Pedro não dedicou, não. O anjo foi o instrumento usado por Deus. Foi o Senhor que me livrou. Por isso, a Deus deve ser da glória, Deus deve ser glorificado, Deus deve ser exaltado, Deus deve ser honrado, e nunca o homem, ou o instrumento, porque somos instrumento, repito, e quando somos instrumento de Deus, devemos glorificar o Senhor. Graças a Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu, pobre, perdido, pecador, o Senhor vem com sua mão poderosa, me salva e ainda me usa na obra de Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, Deus seja louvado. Por isso a honra é de Deus, o louvor é de Deus. Pedro entendeu que o anjo foi apenas o instrumento que Deus usou para livrar. Queridos, Deus está te dizendo ao teu coração e ao meu coração, nós não precisamos estar no pedestal, porque Deus é quem nos usa, a glória é sempre dele. Quando igrejas que exaltam muito também aos seus líderes, acabam entrando por caminhos errados e trazendo complicação para o funcionamento da obra de Deus. Deus usou o sobrenatural para livrar Pedro. Não devemos ouvir essa palavra, queridos irmãos. Eu vou repetir. Deus usou o sobrenatural, caminhando para o fim. Deus usou o sobrenatural para livrar Pedro. Não devemos ouvir esta palavra, nem a de manhã, que foi pregado pelo presbítero Edmilson, nem esta noite, está sendo agora ministrada, para termos somente informação, mas devemos ouvir essa palavra para acreditar que o Deus que servimos é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, os milagres que Jesus fez ontem, Ele faz hoje e continuará fazendo. Nós temos que acreditar que quando a igreja ora com propósito, o milagre acontece. Foi louvado aqui nessa manhã, nessa noite também, sobre o milagre de Deus. Deus é o mesmo, Ele permanece. Então a igreja do Senhor tem que acreditar no milagre, tem que acreditar que nós servimos a um Deus que cura a nossa alma, cura a nossa enfermidade, abre a porta, nos abençoa, nos tira a angústia e abençoa a sua igreja. Nós servimos ao eterno, soberano, Criador de todas as coisas, que nos ama e intervém na história para abençoar a sua igreja e para que o nome dele seja glorificado. Eu parto para a parte final. Deus sempre teve o controle de tudo. Traga essa palavra ao teu coração. Você que está em casa, está sofrendo, está passando luta, não vê saída. A igreja no começo estava assim, perseguida. Herodes, sabendo que aquilo estava satisfazendo os judeus, ele disse: eu vou aumentar minha popularidade, vou mandar prender e matar muito mais ainda. A igreja perseguida. Pedro estava preso, o pastor, o líder estava preso. Estava uma situação caótica, de angústia, de sofrimento. Mas Deus continua no controle de tudo.
Deus mostra que Ele é que domina as coisas, que os homens acham que domina. Quando os homens acham que estão dominando, Deus diz: quem domina sou eu. E o desfecho do capítulo 12, querido, é impressionante. Começou com a igreja perseguida, a igreja numa situação muito difícil, Pedro sendo preso, e termina o capítulo de número 12, Pedro sendo liberto da prisão pela uma ação divina. Herodes, perseguidor da igreja, do povo cristão, perseguidor daqueles que se diziam cristão, morto. E a palavra de Deus, olha que no versículo de número 13, está bem falado, que no versículo de número 24, que a palavra de Deus, ela crescia e se multiplicava. A igreja perseguida passa agora com o seu pastor livre, com o seu líder espiritual livre, o perseguidor morto, e a palavra de Deus crescendo e se multiplicando. Queridos, quando a igreja ora com propósito, o milagre acontece em todos os âmbitos. Eu convido você mais uma vez a nós orarmos com propósito. A igreja do início passou por momentos angustiantes, porém, ao invés de desistir, eles se mantiveram unidos, confiantes e com foco principal, orando com propósito. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, está atento ao clamor da sua igreja. Seja qual for o momento que estamos passando, devemos passar em oração ao Deus soberano, ao Deus maravilhoso. Ore com propósito. Ore com propósito ao nosso Deus. Eu convido você, amada igreja do Senhor. Daqui a pouquinho vamos voltar, fazer a oração final essa noite. E eu quero orar por você, orar por um propósito que você tem. E nós, juntos, orarmos pela nossa liderança. Juntos, a igreja, aprender com essa igreja do início. Orarmos pela nossa liderança com propósito. Deus abençoe. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz. Que ela possa, nessa noite, irmãos, ter sido plantada em terreno fértil. Que possamos entender que o Senhor é fiel e justo e que Ele sempre ouve as nossas orações quando ela é feita com propósito. Irmãos, queremos agora dar alguns avisos que é necessário, é importante para a vida da igreja. Primeiro, falar sobre a ausência do pastor, que se encontra ainda cumprindo a determinação médica, para que ele possa retornar com todo o vigor, que ele possa retornar ao nosso convívio, não é, completamente são, para a glória e honra do nosso Deus. Vamos continuar orando pelo pastor, pela vida dele, pela recuperação completa e também por sua família. Informar que os cultos continuará sendo, os cultos noturnos, irmãos, continuará sendo online. Os cultos matutinos serão presenciais, com aquelas recomendações todas e que temos tido em número de pessoas, nos devidos cuidados sanitários, de forma que a partir do próximo domingo continuará sendo por todo esse mês os cultos noturnos online. E lembrando que se inicia às 18 horas, não mais às 18h30, como acontecia anteriormente. Então, vamos nos lembrar disso. Também queremos dizer, irmãos, que a escola bíblica dominical retornou de presencial. Então, nesses domingos próximos, também hoje, iniciou hoje,
e no próximo domingo, 16, 23 e 30, continua correndo presencialmente, também com a mesma preocupação em número de pessoas, distanciamento e todos os cuidados sanitários. O Ministério Infantil, no entanto, irmão, não deverá retornar nesse período, não é, até desse mês, durante esse mês. No entanto, haverá 2 classes, não é, que é para os menores, as crianças de 3 a 8 anos e de 9 a 12 anos. Então, mesmo não estando completamente retornado à escola, ao Ministério Infantil, mas essas 2 classes vão estar funcionando para crianças de 3 a 8 e de 9 a 12. O berçário também vai estar aberto. No entanto, no berçário não vai ter nenhum professor. Então, nesse caso, vai estar aberto e as mães, então, podem comparecer e as mães podem ficar no berçário com as crianças. Por último, vamos anunciar que no próximo sábado, dia 15, às 15 horas, terá o outro encontro das mulheres, não é? Chamada para a maturidade cristã. Esse é o tema a ser tratado. E a palestrante será a nossa irmã Ana Batista, da Igreja Presbiteriana da Aldeota. Então, no próximo sábado, às 15 horas, e as inscrições podem ser feitas diretamente com a secretaria da igreja e pelo QR Code. Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos agora passar a palavra para o pregador da noite, a fim de que ele nos traga uma palavra de oração. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, que bom estarmos aqui, que bom falarmos a palavra de Deus, e bom ouvirmos a igreja participando, a igreja trabalhando, que bom. Deus seja louvado. Se eu, humano, pecador, estou alegre, imagine o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o dono da obra. E semana passada, repito o que eu falei no começo, falamos sobre a bondade de Deus diante do clamor, do nosso clamor, como Deus operou, sendo orientado pelo capítulo 7, aliás, 107 de Salmos. E hoje pela manhã, repito, nosso amado presbítero Edmilson trouxe uma palavra sobre a oração, trazendo Ana como referencial, buscando em oração o milagre. E agora, sem nenhuma combinação, trazemos essa palavra orientada por Deus, pelo Espírito Santo, sobre quando a igreja ora com propósito. Quando a igreja ora com propósito. Então, queridos, eu quero convidar para nós orarmos ao Senhor. Quero te convidar, você que está em casa, a apresentar diante de Deus a igreja que você congrega, a igreja que você está sendo alimentado, ensinado, orientado, e orar também pela tua vida, um pedido específico de oração. Situações difíceis estão enfrentando, muita gente está enfrentando situações difíceis, problemas de ordem de opressão, depressão, há um medo em muita gente, e nós queremos, junto com você, clamar aquele que é o nosso Senhor, nosso Salvador, que operou milagres, que curou, que libertou. Esse mesmo Senhor, Ele está aqui hoje, na igreja, hoje à noite, te convidando para que você clame a Ele. Então, quero convidar você para nós orarmos. Casa, curva a tua cabeça, se liga com o Senhor Deus. Pai Santo, maravilhoso, Deus, Criador do céu, da terra, Deus onipotente, onisciente. Senhor, queremos louvar o Teu nome, Senhor, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Deus, pela Tua palavra, Deus, que chegou aos nossos corações e nos orientou, Senhor, e tem nos orientado.
pela tua graça salvadora sobre nossas vidas, por colocar em nosso coração, em nossa mente, Senhor Deus, abrir nossa mente a crer em Ti, Senhor, e acreditar em Ti. Deus, queremos apresentar, Deus, o Teu povo, que está em casa, que estão aqui, realizando o culto esta noite, estão em casa, Senhor, estão passando situações difíceis, problemas de situações, Senhor Deus, que está fora do controle humano, Senhor. Queremos pedir que, assim como o Senhor enviou o anjo para livrar Pedro da prisão, envia, Deus, o livramento. Envia o livramento sobre os lares, sobre as famílias. Deus, afasta, Deus querido, as opressões, as depressões, Senhor. O ataque do inimigo, Deus. Dá, Senhor Deus, uma saúde espiritual à tua igreja, Pai. Deus amado, queremos suplicar, Deus, pela nossa igreja. Queremos juntos, orarmos com propósito pela nossa igreja, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo a liderança, fortalecendo o conselho, a junta diaconal, Deus, a liderança dos departamentos, dos ministérios, Senhor. Louvamos o Teu nome pelo esse retorno já presencial nos cultos pela manhã. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela paz. Nos dá, Deus querido, uma noite abençoada na Tua presença. E amanhã, segunda-feira, Deus, cheio, Deus, da Tua presença, da Tua proteção. Que nós venhamos, ó Pai, continuar orando a Ti com propósito. Em nome de Jesus te oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Deus seja louvado.